Boa tarde. Hoje a gente tem um evento muito especial aqui no departamento, em que a gente consegue juntar aqui grandes referências da discussão sobre organização do trabalho, sobre organização mais amplamente, mais especificamente sobre organização do trabalho, aqui no âmbito da disciplina de organização do trabalho, que já está no final. E a ideia é a gente trazer uma discussão contemporânea, que tem trazido muitos debates, mais para reflexões dentro de um contexto que a gente vem trabalhando já há bastante tempo, que é a reflexão sobre tecnologia, organização e os sistemas produtivos. Bem, não sei se eu preciso efetivamente apresentar, mas é muito importante isso, e eu queria desde já agradecer aos 3 professores aqui que são particularmente para mim uma referência. Hoje a gente tem então o professor Afonso Fleury, que o professor Afonso Fleury, ele é professor titular sênior do nosso departamento, foi pioneiro na introdução no Brasil da discussão moderna sobre a organização do trabalho a partir dos preceitos da escola sociotécnica, criou a área de organização no departamento, influenciando todas as boas universidades, segue os preceitos da escola sociotécnica desde 1974, criou a disciplina de organização do trabalho na produção em 1978, é também co-criador do grupo de pesquisa do TTO, Trabalho, Tecnologia e Organização. E acho que vale também destacar a criação de um conceito efetivamente original e único, o da rotinização, ao analisar a organização do trabalho em empresas metalmecânicas nos anos de 1970. É autor de vários artigos e livros, inclusive o livro Organização do Trabalho, de 1983, e a evolução dos modelos de desenho do trabalho em direção à indústria 5.0, monocêntrica, que ambos integram a ementa dessa disciplina. Então, os alunos já conhecem e já tiveram contato aqui com essas discussões também. Desde já, muito obrigada, professor. Também o professor Mário Salerno, professor titular sênior do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica, aqui da Universidade de São Paulo, onde coordena o Laboratório de Gestão da Inovação, foi diretor da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, membro do Conselho de Orientação do IPT, São Paulo, e do Conselho Técnico Científico do Instituto Nacional de Tecnologia. Autor de vários artigos e livros, como Gestão da Inovação Mais Radical, e o livro Projeto de Organizações Integradas e Flexíveis, que também integra a ementa aqui da nossa disciplina. O professor Roberto Marx, que é engenheiro de produção pela Poli USP, professor no departamento, membro do comitê editorial da International Journal of Automotive Technology Management, é coordenador também do MobiLab, Laboratório de Estratégias Integradas da Indústria da Mobilidade, Centro de Pesquisa e Projetos que estuda estratégias e novos negócios no campo da mobilidade urbana sustentável, atua na área de engenharia de produção, com ênfase na gestão da mobilidade em grandes aglomerados urbanos, projeto organizacional e organização para inovação. Também autor de vários artigos e livros, entre eles o livro Trabalho em Grupos e Autonomia como Instrumento de Competição, que também integra a ementa do nosso curso. Então, temos aqui 3 professores cuja produção integra a nossa ementa do nosso curso, e agora a gente tem a oportunidade de ouvir eles para falar de um tema atual. Então, a ideia aqui dessa conversa a gente vai seguir algumas falas individuais, no sentido de apresentar como que eles estão percebendo as discussões sobre inteligência artificial relacionadas às nossas discussões de organização do trabalho, e depois a gente também vai trazer perguntas dos alunos, que os alunos enviaram para a gente avançar nesse debate. Então, desde já, queria agradecer aos 3 pela presença e disponibilidade e passar para o professor Afonso Fleury fazer as considerações iniciais a partir do seu ponto de vista. Muito obrigado, Ana Paula. Bom, acho que tem que dar uma boa tarde a todos, né? E primeiro reconhecer que quando a Ana Paula me convidou, a minha primeira reação foi: eu não entendo nada de artificial intelligence ou inteligência artificial, coisa que eu vou. Por isso que vocês têm essa figurinha aí do Dom Quixote na apresentação.
Tá? A hora que surgiu a inteligência artificial, teve um amigo meu que é aficionado, me mandou um e-mail, me ligou, falou: Fleury, a coisa mais importante que já aconteceu. Eu dei uma olhada e falei: isso vai dar caca. Então, eu estou muito mais para o lado de que os impactos são deletérios. Mas, como eu tenho na mesa dois grandes amigos e respeitados pensadores sobre a questão das organizações, falei: vou até lá para aprender alguma coisa. Tá? Aí, quando eu comecei a preparar, estava rolando aqui a São Paulo Innovation Week. Não sei se alguém aí foi. Tá, acho que não, né? Mas eu acompanhei pelo jornal, eu achei impressionante o destaque que se deu à questão da automação e da robotização. Realmente, se a gente está falando de inovação, e aí eu deixo a pergunta para o Mário, isso está muito viciado, está muito tendencioso. Tem outras inovações que são muito mais relevantes que essa, eu espero que a gente consiga concordar em algumas delas, tá? Que são 3 manchetes, e eu acho que a única coisa que eu gostaria de destacar é que teve alguém que falou que a gente tem que vencer a passividade. Tá? E essa é uma questão que, para mim, faz sentido. A gente está sendo extremamente passivo em frente à introdução de uma tecnologia cujos impactos a gente não entende absolutamente. Tá? Então, vamos para frente. Mas era só para dar uma introdução. A segunda introdução tem a ver com a disciplina, que eu toquei durante algum tempo, 40 e alguns anos, e que a Ana Paula brilhantemente reestruturou e está tocando com vocês. E eu fiz um artiguinho colocando a ideia seguinte: teve vários modelos de organização do trabalho, tá? Desde o Taylor até os novos, né? Até os novos. E hoje em dia eu acho que tem 2 abordagens, sendo que a segunda está muito pouco trabalhada, muito pouco difundida. Né? Tem uma que é a de indústria 4.0, digitalização, digitização, etc. E agora a Artificial Intelligence em cima disso. Então, isso é tipicamente americano. E depois a gente vai ver por quê. Tá? Enquanto que a Europa e o Japão estão tentando desenvolver uma outra abordagem que eles estão chamando de human-centric. Tá? E depois aqui embaixo, a China é sempre uma incógnita, mas talvez a China ainda esteja no tempo do terrorismo. Tá? E aí, eu queria falar um pouco mais sobre aquela tendência de cima, né? A ideia de Artificial Intelligence mais a indústria 4.0. E aí estou usando 2 capas do Economist, né? Que para mim é a revista de referência, a revista mais inteligente que eu já vi. São 2 capas, né? Uma de uns 20 dias atrás, que mostra, né, os mitos, né, os deuses do nosso momento, tá? Aqueles que estão definindo os rumos da humanidade, né? Que são o Sam Altman, né, da OpenAI, Elon Musk, o cara da Google, Demis Hassabis, mais... Está faltando um que eu não... Está faltando um, sei lá. Bom, de qualquer jeito, eu queria chegar no Mark Zuckerberg, que na semana passada teve uma comunicação que a Meta está demitindo 8.000 funcionários. A cifra não é pequena. Todo mundo, deve ter sido algum programa de IA que definiu quem é que vai ser demitido,
E os caras receberam alguma mensagem por IA, sei lá, ou alguma outra coisa que eles estavam demitidos. Tá? E essa aqui é a mais recente, e o título é extremamente simbólico, né? O apocalipse do trabalho. Quer dizer, o que vai acontecer daqui para frente? Está muito difícil da gente imaginar. Mas eu queria, talvez, trazer uma abordagem um pouco menos pessimista, mais otimista para a gente. Mas antes disso, eu queria... Esse artigo saiu ontem no Estadão, tá? Que eu achei uma ilustração inacreditável do que está rolando. Tá? E o título da reportagem é Artificial Intelligence transforma o alto escalão das empresas em júniores. Ou seja, o pessoal level C está usando o AI para fazer aquilo que os trainees faziam, tá? Sem qualquer outra... que eles colocam que não está mexendo em fluxos, tá? Mas a questão é que tem todo um reposicionamento das empresas que não está sendo feito, né? Então, a questão é trágica se não fosse cômica, ou cômica se não fosse trágica. Né? Os caras que deviam estar pensando grande com AI, estão usando AI para tirar o headcount, para diminuir o headcount, que é o grande indicador. Tá? Em vez disso, estão centralizando ainda mais a execução com o uso de IA. Quer dizer, sabe, não faz sentido, pelo menos para mim. Bom, aí eu continuando com o simbólico do Dom Quixote, quer dizer, o AI está sempre justificado porque vai aumentar a produtividade e reduzir custo. Por enquanto, nenhuma pesquisa provou isso e tem muita pesquisa atrás disso. É um blá 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 que se repete per omnia secula seculorum. E a outra coisa que eu acho que eu queria introduzir é quais são os grandes desafios da humanidade. Parece muito grande, mas não é. E como é que a gente vai organizar as atividades produtivas? Quando depois que eu fiz aquele artigo, que não sei se você usou, Ana Paula, depois aquele artigo terminava em Indústria 4.0 versus Indústria 5.0, falei, eu preciso avançar, né? E no avançar, eu consegui achar um artigo que me fez um sentido incrível, que é um artigo de 2018, do pessoal que trabalha com abordagem sociotécnica, tá? Dentro de uma reunião que foi feita em Vancouver, teve lá uma reunião, e a pergunta é a seguinte: como é que as indústrias ou as atividades produtivas vão se organizar no futuro? Tá? E o quadro que eles trazem é interessantíssimo, pelo menos eu acho que é o que está acontecendo. Bom, o artigo Sociotechnical System Design and Organizational Change, e ele propõe um cenário do que vai acontecer com as organizações. E eu acho que a partir daqui é que a gente precisa pensar como organizar o trabalho. Ninguém ainda, eu acho, até onde eu li, ninguém ainda conseguiu avançar nessa direção. Eu acho que é o grande desafio. Tá? Ele vai mostrar, vocês viram no curso, alguma hora a Ana falou dos princípios sociotécnicos de organização do trabalho. Eles falaram, olha, isso vale para aquele tempo de 1980, 1990. Como é que ficam as coisas hoje, tá? Com toda essa dinâmica que a gente tem, tá? Entre as empresas. Tá? E eles propõem
nove ideias, né? A primeira, e é importante, eu acho que já está acontecendo, a gente tem modelos errados na cabeça. Então, em primeiro lugar, em vez de uma entidade independente, autônoma, com membros bem definidos, locais fixos e objetivos estabelecidos, que é aquele modelo antigo, as organizações se transformarão em redes que conectam uma gama diversificada de entidades cujos membros, locais e propósitos mudam ao longo do tempo. Uma dinâmica brutal atrás disso. Aqui na USP, eu vou voltar, nós temos um grupo grande estudando ecossistemas. E uma das coisas fundamentais de ecossistemas é que as relações são colaborativas, não são contratuais. O que muda todo o perfil gerencial e a dinâmica da organização do trabalho. O segundo é sobre o Joint Optimization, e ele diz assim, em vez de você ter uma Joint Optimization, é isso, vai ter que, como a tecnologia é extremamente dinâmica, vai ter que ir refazendo essa ideia ao longo do tempo. E terceiro, aqui nós já estamos em conluio aqui, as capacidades de aprendizagem ampliadas pela análise de dados, algoritmos e inteligência artificial, tá? As capacidades de aprendizagem ampliadas, não é aquela aplicação tupur, né? Mudarão a forma como as decisões de todos os tipos são tomadas e redistribuirão o poder do centro para a periferia. Tá? O quarto é falar do ritmo de inovação. Em quarto lugar, dada a interconexão dos ecossistemas organizacionais, a mudança irá se acelerar, exigindo uma inovação mais rápida. Que é alguma coisa que nossos dois amigos, ou três amigos, conhecem de longe. Aí tem uma sobre organização do trabalho, especificamente. Acho que vale a pena a gente ler bem devagar e perguntar se tem alguma dúvida. Quinto lugar, as organizações utilizarão múltiplas formas para atingir seus objetivos. A organização do futuro será composta por uma variedade de sistemas de trabalho que diferem muito no grau em que os envolvidos interagem com a organização e com a tecnologia, de maneira planejada versus espontânea, e no grau que esses relacionamentos são temporários ou contínuos. Essa história de carteira do CLT já teve os dias contados. A coisa é muito mais dinâmica, é que o pessoal não está conseguindo equacionar isso. Depois tem um destaque para as tecnologias de suporte, tá? Ou seja, as tecnologias de suporte tipo aí são tão importantes para o design quanto as tecnologias primárias. Essa não temos muita discussão. Sobre os stakeholders, as organizações do futuro precisarão interagir com mais frequência e reagir mais rapidamente às demandas das partes interessadas e às pressões ambientais. Também não tem nada de novo. A última é a liderança, será amplamente distribuída em vez de concentrada. Surgirá espontaneamente em todas as partes do sistema, com base em quem, indivíduos ou grupos, possui a legitimidade e o conhecimento necessário para fornecer as orientações. Olha, para mim isso aí já é o que está acontecendo, não é que os caras estão delirando. Já é o que está acontecendo. Não está muito bem conformado nem descrito. E eu já vou voltar aí, tá? Então, o que eles propõem é o seguinte. Na coluna da esquerda, para vocês, estão os destaques do sistema do design sociotécnico original. E aqui ele está propondo alguma coisa que seria o design sociotécnico para essas organizações do futuro. Tá? E a dinâmica é completamente diferente. E está em aberto, pessoal. Ninguém está pensando ainda, eu acho, muito... Eu entrei para um grupo, chama Sociotechnical System Design Roundtable, falando, pô, esses caras devem estar dominando isso.
Mas não só não estão dominando, eu não sei porquê, tá? Como a única coisa que eles estão preocupados é com os design labs, tá? Como é que você monta design lab? Mas aí eles estão usando um modelo antigo de design lab, tá? Que eu acho que já foi, precisando inventar novos, inclusive usando AI. Eu queria falar uma coisa só para ilustrar, junto com o grupo aqui da FEA. A FEA está desenvolvendo um projeto financiado pela FAPESP, longo prazo, sobre orquestração de ecossistemas. Como é que os ecossistemas de empresa, esses arranjos colaborativos entre empresas, são orquestrados, né? Então, por exemplo, você tem para quem deve estar fazendo disciplina com a Mali, né? Você tem o projeto de economia circular. No projeto de economia circular você tem diferentes tipos de empresas, né, que tem que colaborar para aquele ciclo todo, aquele loop todo de material e outras coisas se realizar. No nosso caso, nós estamos discutindo um caso interessante, para mim, genial, que é o caso do veículo de decolagem e aterrissagem vertical que a Embraer está desenvolvendo. Tá? E está sendo considerado dentro do nosso grupo com a ideia do Moonshot Project, que tem umas características específicas. Isso aí é o desenho, né, do eVTOL, né? E a ideia do Moonshot Project, aí a Ana e o Mário podem corrigir, são iniciativas que têm significante technological breakthroughs que vêm de todos os lados, não um só. E mudanças em como os times operam dentro da organização. E execução num tempo de comprimido, muito curto. Tá? Então, só para dar uma ideia, tá? A Embraer criou uma spin-off que chama IVE, tá? E eles estão articulando 5 tipos de sub-ecossistemas, né? Se a gente pode chamar isso. Um que é de projeto de produção, outro de comercialização, outro de regulação, um de financiamento de infraestrutura. Tudo precisa ser feito ao mesmo tempo. E o resultado final é um conjunto de desenvolvimentos que todos eles fizeram. Então, é interessante, porque você não sabe as pessoas em que pedaço disso aqui eles estão. Tá? Quer dizer, tem gente da Embraer que está na IVE, tem gente da IVE que está na Embraer, tem pessoal de comercialização que está na IVE, tem comercialização que está na Embraer, etc, etc. Como é que você avalia performance ou coisa que vai dentro do modelo tradicional? Eu não sei. Imagino que eles tenham algum modelo novo disso. Bom, para fechar, eu acho que a minha frase é que é preciso fazer a formulação de problemas ao invés do uso de AI para fazer aquilo que a AI sabe fazer. Isso é apelação, tá? E tem aí terminando com o Dom Quixote, né? Uma charge que eu achei muito, muito interessante. É mais ou menos isso, quer dizer, os caras estão pensando com um modelão ainda antigo. Ok. Gastei um tempo, Ana, desculpa. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, professor. A ideia que a gente então vai seguir na conversa, eu vou passar para os professores comentarem especificamente sobre o que eles têm encontrado de discussões sobre a IA que tem chamado a atenção deles do ponto de vista de organização do trabalho, e aí depois a gente abre para os alunos trazerem as questões que foram preparadas também pelos grupos.
Tá bom? Então, quem quiser começar, Mário ou Roberto? Escolhe. Tá aqui. Bom, obrigado, Ana, pelo convite. Boa tarde a todos. Estou achando muito bom ter alguns alunos aqui. Todos vocês fizeram a matéria comigo aqui, os poucos alunos que estão aqui presentes. E eu queria um pouco retomar até, a partir da provocação que a Ana me fez, algumas discussões que a gente fez na disciplina do ano passado, pegando como drive, aí, como tema, a questão da IA, né? Eu sou um usuário muito inicial de IA. É a burrice natural. Mas, quer dizer, eu também não vou entrar em detalhes técnicos sobre IA, não vou discutir IA em detalhes, mas eu não tenho dúvidas que IA tem um potencial, que IA é uma inovação, isso não há dúvida nenhuma, inovação tanto em termos de influência e influenciar e derivar em produtos novos, serviços novos, novas maneiras de trabalhar, etc. Acho que não tem discussão sobre isso. E tem um potencial imenso, é uma realidade, acho que isso a gente não precisa nem ficar repetindo, né? Mas que existem vários problemas para se pensar como a IA está sendo utilizado nas organizações, isso também não há dúvidas que existem. O Fleury deu já algumas boas ideias, bons insights em relação a isso. Mas, a meu ver, assim, a minha visão é que a IA tem tido um potencial muito grande de melhorar a produtividade do trabalho das pessoas em decorrências de redução de quadros, etc. Mas, por exemplo, na nossa profissão como professores, a IA hoje tem um potencial de ajudar a gente a desenvolver cursos novos ou rever cursos velhos e agregar um monte de recursos, né, em cursos que a gente queira desenvolver ou revisar. Isso não tem dúvida nenhuma. Mesma coisa a gente pode pensar para alguém que trabalha com vendas, alguém que trabalha com, sei lá, área de marketing. Mas, em geral, a minha percepção, e eu estou falando de percepção, não fiz pesquisa nenhuma em relação a isso, é que a IA ela oferece ganhos de produtividade muito importantes para atividades específicas, para times de vendas, por exemplo, para o professor que quer utilizar a IA para desenvolver alguma coisa nova para ele dar as suas aulas, eventualmente nas pesquisas que ele desenvolve. Mas eu queria pegar um pouco o lado de como a IA tem sido implementada ou não implementada em organizações maiores, organizações mais complexas, né? Também não vou falar sobre os problemas de IA, né, do ponto de vista que se chama de alucinação. Acho que isso também não é o caso aqui. Ela tem os seus problemas técnicos, né? Mas que ela nem sempre funciona bem, né? Mesmo para aquelas atividades onde ela permite ganhos de produtividade. E também não vou falar aqui sobre empresas tipo startups, ou mesmo empresas que eram startups, hoje são empresas grandes, como a Netflix, que apareceu ali, que construiu um modelo de negócio em torno de IAs ou ferramentas desse tipo, né? Eu vou falar mais de organizações mais convencionais, tradicionais, que oferecem produtos relativamente convencionais, e como eu tenho visto, usando um pouco de oportunidades que eu tive de conversar com profissionais que ou são consultores implementando sistemas baseados em IA em organizações grandes, organizações muito grandes aqui no Brasil, como também eu tive a oportunidade de falar com alguns profissionais que trabalham na indústria farmacêutica, né? Que também estão envolvidos nessa discussão de IA nas operações industriais em particular, né? E aí a gente não pode, quando a gente pensa nesse tipo de organizações grandes, Petrobras, VEG, coisas do tipo, né? A gente não pode deixar de esquecer, como acho que vocês não sabem que não pode ser esquecido, que essas organizações são compostas, né, isso não surpreende ninguém, com pessoas, né, que procuram atingir estratégias das organizações, baseadas em certas estruturas organizacionais mais compactas, com mais autonomia, com menos autonomia, com mais hierarquia, com menos hierarquia, onde essas pessoas respondem por resultados, têm métricas de resultados
das pessoas, de grupos de pessoas, da organização como um todo. Então, isso tudo existe. Existem culturas das organizações, a gente discutiu isso, né? Todos os sistemas do nosso curso. Vocês vão lembrar daquela estrela de Galbraith que a gente falou N vezes no curso, mas acho que tem tudo a ver. Esse modelinho, se a gente quiser implementar, usar para entender um pouco desses exemplos que eu vou dar aqui, desses insights que eu vou dar aqui, acho que faz todo sentido aquele modelinho da estrela de Galbraith, né? Então, quando entra a IA nessas organizações, com toda essa questão da cultura, estratégia, pessoas, métricas, estratégia, o que a gente observa, quer dizer, eu não tenho observado, mas a partir das pessoas com quem eu tenho conversado, é que as coisas são bem mais difíceis de a gente observar resultados, né? Especialmente quando a gente fala de IA na fábrica, nos processos industriais. Então, por exemplo, na questão pegando a indústria farmacêutica, não sei quantos de vocês conhecem, mas todo mundo sabe que é uma indústria extremamente regulada, né? A Anvisa fica permeando o dia a dia dessas pessoas que trabalham nesse setor. E esse é um setor em que o uso de IA está sendo extremamente pequeno. Os profissionais têm muito medo de implementar, por conta do risco que pode trazer não só a saúde das pessoas, né? Quando você fabrica um medicamento, por definição isso envolve a saúde das pessoas, mas a regulamentação é um setor extremamente regulamentado, e tem toda uma série de cuidados e procedimentos e homologações que precisam ser feitas nos sistemas automatizados dessa indústria, que estão dificultando muito que isso seja utilizado. As pessoas têm medo, os profissionais, engenheiros, software, hardware, pessoas da operação, têm uma resistência muito grande a implementar isso, com os riscos do que isso pode trazer para toda a regulação desse setor em particular, mas isso não é específico da indústria farmacêutica. De maneira geral, o que eu tenho ouvido falar é que na fábrica a IA está sendo implementada num ritmo muito mais lento do que em outras áreas, área financeira, área comercial e etc., né? Por conta um pouco dessa restrição. E quais são essas restrições? Uma delas é a questão da segurança de informação, que acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? E isso se reflete especialmente quanto mais integrada é a aplicação de IA. Então, de novo, quando você fala em usar IA para te dar uma sugestão em relação a como trabalhar a questão da manutenção preventiva, corretiva, uma sugestão é uma coisa, né? Para as atividades de manutenção de uma máquina, de um maquinário qualquer, é uma aplicação bem específica. Mas quando você pensa em aplicações de IA que integram várias áreas, que mexem com áreas, as interfaces entre as áreas, aí a coisa pega e é muito mais complicado. Por exemplo, essa questão de segurança das informações, né? Tudo isso que eu estou falando, a gente pode pensar, e certamente Fleury, Mário, a Ana, bom, mas isso sempre existiu, né? O problema com segurança de dados não é novo, não foi trazido pela IA, né? O problema da cultura baseada no receio de implementar alguma coisa nova, isso não é uma coisa, não foi a IA que trouxe, mas a IA, a implementação da IA dentro dos sistemas informatizados, né? Ela traz o mesmo tipo de problema, ela impede ou ela dificulta da mesma forma como outras aplicações tecnológicas no passado também acabavam dificultando. Isso é um problema para sempre? Provavelmente não, mas são problemas que as organizações estão sentindo exatamente hoje em dia. Então, por exemplo, a parte de dados de uma das organizações, se a gente pegar uma indústria qualquer, existe toda uma área que preocupa-se com os dados, segurança dos dados, né? Em geral, é uma área de TI corporativa. Tem muitos conflitos acontecendo entre a TI corporativa e a automação da fábrica, por conta dessa questão de que a TI corporativa é a responsável pela manutenção, pelo resguardo da segurança das informações. E a automação, o pessoal de automação da fábrica, o pessoal da operação, quer melhorar os processos industriais. Muitos problemas de interface surgem nessa relação, né?
Por exemplo, a ponto de eu ter ouvido falar, de novo, não fiz pesquisa sobre isso, mas ouvi profissionais falando, que muitas vezes o pessoal da operação prefere não sugerir, não seguir em frente com processos mais automatizados, com o uso de IA, porque eles sabem que em algum momento a área de TI, né, que cuida de segurança, não vai colocar problemas. Então é melhor a gente nem buscar esse tipo de problemas, esse tipo de fricção com uma outra área, né? Outro exemplo, só para dar um contra-exemplo, né, nessa linha da segurança, uma grande empresa do setor industrial, não vou citar o nome, para tentar, vamos dizer assim, mitigar esse problema, né, essa organização criou uma área chamada de Indústria 4.0, mas que mexe basicamente com automação industrial, que é uma área subordinada ao CEO da empresa. Vocês imaginam por quê? Que, supostamente estando subordinado ao CEO, essa área teria mais força para conseguir superar as restrições todas de segurança de informação, que normalmente a área de dados da organização é muito ciosa e não quer muito abrir mão, tem muito medo de abrir mão dos problemas de vazamento de informação, seja internamente, seja externamente. Um outro problema que tem aparecido bastante é a questão das métricas. De novo, isso não tem nenhuma novidade na história das organizações. Ainda hoje, as organizações mais convencionais, você tem os indicadores que são muito específicos das áreas funcionais. A gente falou isso muitas vezes no curso, né? Então, qualidade, a operação quer produzir o máximo possível, aumentando a disponibilidade de equipamentos e atendendo todas as ordens de produção. Em torno desses objetivos, você tem uma série de métricas para a área de operação. A área de vendas quer vender tudo aquilo que os clientes querem, né? Comprar. Importa menos o que tem de disponibilidade na fábrica, o PCP da fábrica, importa maximizar as vendas. Por quê? Porque essa área de vendas, os seus indicadores, as suas métricas de resultado têm a ver com vendas, né? A gente pode achar isso um tanto quanto, será que ainda é assim? Mas em grande parte isso existe ainda, né? Quando você implementa um sistema que mexe com as interfaces entre as áreas, e que estaria buscando supostamente uma melhoria do negócio como um todo, você acaba tendo problemas, porque as áreas funcionais começam a se ver desafiadas nas suas métricas, porque muitas vezes, isso acho que não é novidade para ninguém, né? O resultado, a melhoria de um negócio pode ir contra um resultado parcial de uma área funcional dentro da organização. Isso é outra fonte de problemas que um pouco estão retardando a implementação de ferramentas de IA nas operações. Então, esse é um outro tipo de problema. A questão cultural associada que eu falei um pouco da indústria farmacêutica, né? É um setor extremamente conservador em todos os aspectos, da parte explicados pela questão da saúde, o risco que esse tipo de problema. Ainda bem, mas, por outro lado, a gente às vezes pode se perguntar se isso não está sendo exageradamente conduzido, né? Dificultando inovação, dificultando a entrada de vamos dizer, lógicas de organização, e especialmente ferramentas que melhorem o negócio sem necessariamente criar problemas na área de segurança. Óbvio, ninguém está propondo aqui não respeitar as regras de segurança de um setor crítico como da indústria farmacêutica, né? E por aí vai. Então, a gente tem coletado alguns casos que mostram um pouco dessa dificuldade. Só para resumir, depois a gente pode ver aí se tem mais perguntas, mas os problemas não são novos, não foi a IA que trouxe, mas a IA, vamos dizer assim, esbarra nos mesmos problemas tradicionais que tem a ver com o quê? O projeto dessas organizações, envolvendo as interfaces entre estrutura, estratégia, pessoas, métricas, né? Então, eu só queria introduzir a minha parte com esses insights aqui. Agradeço mais uma vez e vou passar a palavra para o Mário. Tudo bem, Ana? Oi. Gente, obrigado, Ana, pelo convite. É uma honra estar numa mesa com o Fleury, eterno mestre. Tem que fazer as justas homenagens, certo? O
ele formou nós dois, então a culpa é deles. Esse é o outro lado, é o outro lado da moeda. Nós dois fizemos doutorado com o Freud e tal. Vamos para frente aí. Eu acho que um pouco de ceticismo ajuda a gente a pensar. Acho que há muitas tensões relacionadas com o desenvolvimento, o uso de inteligência artificial e como ela pode entrar dentro das empresas e tal. No curso, eu dou um curso no primeiro semestre do 5º ano, então provavelmente vocês vão fazer comigo no semestre que vem, mas tem o primeiro texto que tem lá, um texto do Damodaran, que eu esqueci de onde é, de jornal, mas o título é algo como esse: as empresas vão perder muito dinheiro com inteligência artificial. Aí ele explica por que lá e tal. Eu queria pegar um exemplo do Roberto aí, que ele falou sobre indústria farmacêutica. Algumas farmas estão usando algum algoritmo de IA, eles usam para fazer pesquisa em base de patente, tudo bem, mas também para apoio ao desenvolvimento de novas moléculas. Ok. A questão é a seguinte: se esses algoritmos eles são abertos, ou seja, você pega uma IA dessas, como eu dissesse, você paga, tá? Mas qualquer um pode comprar, e se você usa dados gerais, todo mundo pode fazer. Então, que vantagem competitiva você tem se é uma ferramenta que todo mundo pode usar? Certo? Então, acho que esse é um ponto para pensar. Nos anos 80, se discutia muito a qualidade, as empresas precisam melhorar a qualidade das 7 ferramentas, das 14 ferramentas, das 21 ferramentas, você pode escolher o número que quiser. Hoje em dia não se discute mais isso. É quase que uma obrigação ter algum ferramental para, entre aspas, controle de qualidade, porque todo mundo tem, quem não tem está fora. Certo? Então, eu acho que a gente pode começar a pensar IA, mas qualquer outra coisa, eu concordo com tanto com o Fleury quanto com o Roberto, tá? Que pode vir a ser uma vantagem competitiva se tiver valor, for valiosa, for rara, ou seja, não é para todo mundo, tá? Se não for facilmente imitável, tá? E se a empresa conseguir se organizar para gerar ou capturar valor a partir daquela ferramenta. Precisa ser um ferramentão, IA é um ferramentão. Tá? Então, não é IA em si. Tá? São determinados tipos de IA e determinadas configurações que as entidades, as organizações conseguem fazer com IA. Através de ser proprietária de dados, através de desenvolver modelos, só que desenvolver modelo de IA não é para qualquer um, cara. Então já começa a limpar um pouco as possibilidades, tá? Bom, de uma certa forma, né, a IA pode substituir uma série de atividades, acho que programação é uma das mais típicas hoje, né? Mas ela não reduz necessariamente o trabalho das pessoas. Aparentemente, ela intensifica o trabalho das pessoas. Né? Como a linha de montagem intensificou o trabalho dos operários de montagem, né? A IA hoje intensifica o trabalho de uma série de pessoas. E tem algumas coisas que estão muito na moda aí, mas que tem tensões, tem os outros lados. Por exemplo, trabalho remoto. Eu tenho mais autonomia, mas eu estou conectado 24 horas com a empresa. O outro lado é uma autonomia, mas é um controle ao mesmo tempo. Tá? Tem muita informação, mas uma boa parte é completamente irrelevante. Tá? Então, saber filtrar pode ser uma competência necessária aqui para frente. Um ponto que eu andei lendo por aí é que as empresas podem ter uma questão de definir o tipo de IA. Tá? Então, a gente tem aquela IA, digamos que inicial, que era mais preditiva, tipo machine learning, etc., que ela seria boa para otimizar problemas que aceitem uma recomendação preditiva. Ou seja, questões muito bem definidas, com objetivos muito claros, que você, digamos, fazendo uma analogia com PO, que você consiga fazer uma função e maximizar ou minimizar aquela função.
É tudo definido, então Machine Learning entraria bem aí. Mas você tem a IA generativa que ela poderia ajudar em tópicos menos precisos, com objetivos contestáveis, com informação incompleta, só que aí alguém vai ter que tomar a decisão, porque ela não te dá uma resposta otimizante, mesmo resposta otimizante, alguém vai ter que tomar a decisão, porque tem que entender o modelo e quais as restrições dele. E aí, talvez o alinhamento dos decisores seja mais importante do que a análise que um modelo te dê. Eu acho que eu finalizo com com algumas questões e também um comentário em cima do texto do Passmore dos colegas que eu não li, eu só vi o que o Fleury apresentou, mas vamos lá. Tá? Acho que tem uma questão que é sobre agentes de IA. Tá? Como é que eu gerencio agente de IA? Como é que eu misturo agente de IA com pessoas? Como é que eu organizo? Será que isso muda alguma coisa de abordagem de organização do trabalho? A minha primeira resposta é dizer não. Dizer não, é como uma máquina qualquer. Mas, enfim, é algo para investigar. Teria alguma diferença? Já que não é uma máquina comum, digamos assim. O que precisa ser feito para uma empresa conseguir introduzir com uma certa vantagem, introduzir bem, vamos dizer assim, agentes de IA? Tá? Então, por quem e como é feito? Acho que essas são as questões eternas de organização que valem também para a IA. E para finalizar, tem duas coisas do texto que me chamaram a atenção, que eu, em princípio, eu encararia com certo ceticismo. Um deles é que a IA tenderia, no último slide é mais assertivo, redistribui o poder do centro para a periferia. Eu seria mais cético. Tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Acho que ela não vai... Inclusive, a pesquisa mostra pelo contrário. Pois é. E assim, deveria ser diferente. Poderia ser. Mas eu lembro, vocês devem lembrar, quando começou a internet era uma coisa que era ligada aos hippies, ia revolucionar, era a libertação da humanidade. Hoje, ao contrário, você está preso naquilo, virou um oligopólio com muito poucas empresas, tá certo? Então, toda aquela coisa pulverizada das redes, a democracia nas redes, não vingou. Né? Poderia ter vingado, mas não vingou. E a segunda é sobre liderança e hierarquia, que também vai distribuir lideranças. Mas quando se fala em liderança, eu sempre gosto de pensar em hierarquia. Não é a mesma coisa. Né? A liderança ela é mais espontânea, ela é mais reconhecida pelo grupo, a hierarquia é formal. Ele é meu chefe independente de mim. Mas ele não é o Fleury não é meu líder porque alguém me impôs. É meu líder porque ele é líder. E eu o vejo assim. Mas ele não é meu chefe. Percebe? A hierarquia é uma outra coisa. Então, acho que eu encerraria por aqui. Precisaria, acho que, pensar um pouco sobre essas coisas. Obrigado. Alguém quer comentar antes de abrir para a turma? Posso? Primeiro eu queria agradecer a Paula de ter lembrado do conceito de otimização, criado em 1978, que eu acho que desde aquela época esse é o meu credo. Quer dizer, a organização do trabalho é feito, basicamente regrada, para você ter controle sobre os trabalhadores. Tá? Não tem nada de... Bom, a segunda com relação ao Roberto, é o conceito de produtividade. A produtividade é o valor das saídas dividido pelo número de horas trabalhadas.
Pô, é óbvio, Lulante, que a produtividade vai aumentar. Se a IA vai desempregar, óbvio, Lulante, que não dá para aceitar esse argumento. No livro que a gente escreveu em 1900, não sei se você lembra disso, no livro que a gente escreveu em 1982, 83, o segundo capítulo era uma crítica ao uso do conceito de produtividade. Não, foi o Antônio. Sabe, peraí, vamos achar outra. Mas os economistas, como sempre, eu tenho uma birra assim, essencial para economista. Acho um indicador que é simples de calcular e vamos nós. Tá? O último comentário aqui do Mário sobre liderança e hierarquia. Esse caso do Evitol está muito interessante, porque o problema é o seguinte, quer dizer, como é que você coordena uma multiplicidade de organizações de diferentes tipos, né? Eu mostrei lá, tem a parte de regulação, tem a parte de financiamento, tem a parte de infraestrutura. A Embraer só vai poder acabar o projeto do produto na hora que as características da infraestrutura estiverem prontas, como é que vão ser os vertiportos, como é que recarrega, etc, etc. Tá? Então, é uma coisa muito complexa. Complexidade, eu acho que é uma palavra que tinha que entrar mais no jogo. Tá? Aí, o que a gente fez? Nós tivemos, para analisar o caso da Embraer, a gente tomou uma decisão racional. Dissemos assim, olha, a IVE é uma spin-off da Embraer. Então, a Embraer pensou o seguinte, a Embraer como um todo discute as questões macro e a IVE trabalha as questões micro, de projeto, de produto e as partes mais tecnológicas. E não deu certo. É tudo imbricado, sabe? Onde entra a Embraer, onde entra a IVE, etc. Então, é um modelo novo, sabe? Que eu acho que está acontecendo na prática e a gente está negando na teoria, ou pelo menos está deixando passar na teoria. Tenho uma saudade enorme do Laerte, porque ele é que estava realmente tocando a ideia de complexidade. Eu acho que, sabe, se a gente continuar muito com um raciocínio analítico, racional, como é que a gente vai se virar? Obrigada, professor Afonso. Vou passar agora para a turma, quem quiser começar com as questões. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo Samuel, que nem acho que a maioria aqui estou no 4º ano de Engenharia de Produção, e a minha dúvida vai bastante de encontro com o que vocês comentaram sobre o fato da inteligência artificial, na verdade, ela aumentar a produtividade, né? Eu me interesso bastante pela área de consultoria e eu vi que recentemente grandes empresas como Bain, McKinsey e BCG fizeram acordos milionários com a empresa do ChatGPT, que é a OpenAI, para fazer uma espécie de pacotão assim, de serviços premium que são disponibilizados aos consultores, que também envolve uma questão de compliance, porque isso não foi divulgado, mas eu tendo a achar que eles estavam tendo um baita problemão de dados sigilosos do cliente serem só jogados na IA para resolver os problemas. Então, acho que eles correram atrás disso para reverter esse problema e aumentar a produtividade do trabalhador. Mas eu vejo em alguns lugares também que tem áreas, especialmente no mercado financeiro, que a gente discutiu aqui, que muitas funções operacionais elas estão sendo substituídas pela IA, causando, não sei se demissão, mas assim, uma substituição em massa pela IA. Demissão, em alguns níveis, acho que já. Né? E eu escuto muitas pessoas falando assim, olha, no futuro, profissões que exigem mais do esforço físico, como encanadores, construção civil, manutenção, obras, de modo geral, elas vão ser muito valorizadas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, com essa substituição em massa pela IA, não vai aumentar muito a oferta de empregos como esse, de modo que, na verdade, a coisa se desvalorize. Então, assim, como que vocês veem nos próximos anos profissões
que a princípio elas podem não ser tão estimadas hoje em dia, que elas envolvem um esforço físico, mas que elas até o momento não são substituídas pela IA. Vocês acham, né, que elas tendem a se valorizar ou desvalorizar nos próximos anos em termos de procura no mercado e remuneração de modo geral? Ana, você não vai falar a tua opinião? Não, eu quero que vocês. Eu já falo com eles o semestre inteiro. Mas a gente não sabe. Eu não sei. Pega esse microfone. Tá, eu quero falar. Cada pergunta uma resposta. Olha, bom, é interessante o que você coloca. Eu não tenho resposta, acho que é muito cedo para avaliar, acho que coisas semelhantes aconteceram já em outras épocas da história. Então, um período que eu gosto muito é o fim do século XIX e o começo do XX, que ninguém fala, mas cuja química e sua eletricidade só. Certo? A química enquanto ciência e a indústria química enquanto surge nessa época. O aço é de 1870, quer dizer, a descoberta do processo do que veio a dar no aço é de 1860, que o cara soprou ar ali, um alemão, e aí reduz, né, e muda a propriedade do ferro. Então, essa época, né, assim, tem uma taxa de inovação tecnológica baseada na ciência muito, muito alta. Mais recentemente, um período que eu gosto é quando surgiu a automação bancária. Eu fiz trabalho de formatura aqui orientado pelo Fleury sobre o trabalho nos bancos, em 1979, faz um tempo. E nessa época estava sendo introduzida um primeiro tipo de automação bancária que é diferente, a arquitetura é diferente da atual, né? Era muito centralizada, etc, etc. E aí, depois eu acabei mexendo com isso um pouco, né? Mas quando começou um boom de automação bancária, teve uma redução bem razoável do número de bancários. Só que eles pegaram isso aconteceu na época que a economia estava crescendo. E aí tem algumas interpretações. Como os bancários eles estão acostumados com uma determinada disciplina, acostumados a tratar com escritório, eles teriam sido rapidamente absorvidos pela expansão dos serviços que estava acontecendo na época. Então, o impacto, a redução foi sensível. Se vocês forem pegar a curva de empregados nos bancos, tá? Até 80 e alguma coisa, e depois diminuiu muito. Mas não houve uma comoção, porque eles foram... Eu vi um relatório de uma empresa de consultoria dessas grandes aí que você citou, não lembro qual, dizendo que nos Estados Unidos, que estava crescendo eu também já ouvi esse negócio do encanador, esse é o estereótipo. Nos Estados Unidos, os empregos que estariam crescendo seriam aqueles ligados ao atendimento primário à saúde, enfermeiro, cuidado de idosos, etc, etc, porque a população está envelhecendo, esse serviço passou a ficar disponível, etc, etc. Só que tem um problema, tá? O programador que é demitido, ele não vira um enfermeiro, não é assim, tá? Eu trabalhei com metalúrgicos muito tempo, e aí o discurso das empresas é que, tudo bem, vai colocar comando numérico, robô, mas a pessoa se recicla, mas você não pega uma pessoa que tem 30, 40 anos de fábrica, tá? E fala para ele, vai estudar de noite? Você não tem nada para fazer na vida? Você já está com 50 anos, vai estudar de noite? Aí você acha um outro emprego. Não funciona assim, tá certo? Não é assim. Tá? Mesmo que a pessoa consiga, digamos, entender aquilo, tem a facilidade para colocar, para ser, entre 5 aspas, reciclado. Não gosto do termo que parece lata de alumínio, né? Mas enfim, para tentar ter uma outra. Então isso é um problema enorme, sempre foi. Tá? Acho que vai continuar sendo. O que aparentemente tudo indica que a IA está tocando atividades que antes não eram muito tocadas, né? Eu me lembro, vocês devem lembrar, até alguns poucos anos atrás, uns 20 anos atrás, tinha gente que propagava que devia se ensinar programação
no ensino fundamental, porque agora programação não tem mais, né? Uma parte da programação não tem mais. Então essas coisas azedam mais rápido que leite, é preciso tomar um certo cuidado. Mas no encanador eu vi muitas e muitas vezes, e não só da IA, também da quando começou uma automação mais fabril, a mais de serviços, tá? Mais tradicional, não, mas o encanador e tal, ele precisa ver onde passa o cano, etc, etc. Mas isso é um pouco folclore, né? Se eu falar bem rapidamente, eu concordo com o que o Mauro falou. Eu não sei se vocês conhecem um termo chamado destruição criativa, né? Destruição criadora, que é um pouco esse fenômeno que a gente está vendo agora de novo com a IA, mas que, como o Mário falou, nós um pouco mais velhos aqui, já vimos acontecer uma discussão muito parecida com essa discussão de se a automação cria ou destrói empregos, né? Eu acho que é difícil ter uma resposta categórica, mas o fato é que, quer dizer, o mundo não fica parado, né? Quer dizer, novos negócios vão aparecendo, novas funções vão aparecendo, por exemplo, essa questão que tende a cada vez mais criar empregos, não sei exatamente que tipo de emprego, no final das contas, vai ser criado, que é na área de saúde. A população envelhecendo, isso vai gerar necessidade de novos negócios e novos empregos, novas posições dentro desse setor. Cuidadores é um bom exemplo, né? E por aí vai, muitas outras coisas. Então, assim, se de fato a IA ela destrói posições, destrói empregos, não necessariamente esses, como o Mário falou, não necessariamente esses que vão ser deslocados, né, ou mandados embora exatamente por uma substituição pela IA, vão ser necessariamente aqueles que vão ser recolocados, por exemplo, na área de saúde, porque isso é extremamente complicado, tem toda uma série de complicações em relação a isso. Mas eu diria, IA certamente destrói empregos, acaba com empregos, mas isso não quer dizer que esse é o único movimento que a gente vai observar nas sociedades, no mundo de uma maneira geral. Esses efeitos de criação de novas necessidades, né, elas variam conforme região, conforme país, né, e o mundo vai evoluindo de uma forma ou de outra, né? Então, eu não diria que eu sou absolutamente pessimista, embora a gente não possa negar que vai haver redução de emprego, e muita gente vai sofrer com isso, e talvez quem vai poder assumir essas novas posições, cuidadores e outras coisas, são novas gerações, pessoas que estão agora se formando, etc. Eu diria por aí. Não sei se o meu comentário ajuda, mas um país que eu tenho uma enorme admiração é o Japão. Tá? E o que eles fizeram em uma outra época que tem muito similar ao que está acontecendo hoje. Né? De 1910 de 2010 para cá, a gente está vendo disseminação da indústria 4.0, IA, etc. Agora, nos anos 80, 1980, teve outro movimento, que foi quando o chip começou a ser utilizado. O chip começou a ser utilizado, a capacidade e a potência dos computadores explodiu, etc, etc. E aconteceu que foi chamado na época de revolução microeletrônica. Então, as empresas falaram, pô, agora deixa com a gente que nós vamos automatizar tudo. E o exemplo máximo foi a GE. Tá? A GE definiu que ela ia ser a fornecedora das fábricas do futuro. Olha já. Tá? E aí, ela mudou completamente o portfólio que ela tinha. Ela vendeu não sei quantas empresas e comprou não sei quantas empresas porque ela queria ser a integradora de todo o conhecimento associado à fábrica do futuro. O resultado é que a GE entrou numa crise, um colapso absolutamente total, porque as fábricas do futuro não funcionavam. Quase quebrou. Né? Quase quebrou. A GE, assim como o GM, etc., quase quebraram. Por quê? Porque tem um pressuposto, né, que a tecnologia resolve.
Enquanto isso, os japoneses, aquele paísinho pequeno, né, etc., voltou ao ponto que eu admiro muito, pegaram exatamente a mesma tecnologia e usaram de uma maneira completamente diferente, tá? Chegando, então, ao desenvolvimento do modelo Toyota, que seja o caso, né, ou o modelo japonês, que é o que, na verdade, prevaleceu, né? Mas essa época dos 80 foi extremamente significativa. Quando começou a moda do indústria 4.0, o primeiro país a criar uma infraestrutura e um programa de 4.0 foi os Estados Unidos, em 2006. Tá? E aí, em 2011, a Alemanha se manifestou, teve uma enorme divulgação no programa deles lá de indústria 4.0, e aí todos os países foram atrás, né? A França foi atrás, a Itália foi atrás, etc, etc. O Japão, curiosamente, falou, não vou no 4.0, eu vou no 5.0, porque o 4.0 é só tecnologia. Tá? E as coisas funcionam de uma maneira diferente. Não sei se bem ou mal, mas é diferente. Eu morei no Japão na década de 80, da época que a manufatura do japonês estava estourando, tá? E eu fui para estudar a manufatura japonesa e como ela era estupidamente eficiente. E, em compensação, o setor terciário era horroroso, né? Sabe? A prestação de serviço era horrorosa. E aí a pergunta era, por que eles não mexem aqui? Porque o terciário é gerador de emprego. Se eu mexer no terciário, vai dar rolo. Eu vou destruir emprego e não dá. A massa de emprego tem que ser devidamente balanceada. Tá? E até agora eu estou tentando, entrei em contato com o Fujimoto, etc., tentar entender o que está rolando em termos de 5.0, mas não consegui. Mas é uma boa pergunta, porque acho que eles têm uma visão diferente. E a questão do Human Centric, que é a reação europeia ao 4.0, né? Quer dizer, existe como se fala, desses documentos que é laudatório, que foi organizado pela comunidade europeia, dentro da comunidade europeia, para dizer, peraí, tem um limite para você usar o 4.0 e você precisa trabalhar mais com a questão do Human Centric. Eles têm um programa que eu estou acompanhando, que é muito interessante, mas ele aqui tá, o marketing dos caras, dos nossos amigos lá nos Estados Unidos é infernal. Os caras são bons para burro de marketing, queremos ou não. Mas eles têm um programa, eles têm uma instituição que chama European Work Innovation Network, tá? Que trabalha para desenvolver novos modelos. Tá? Como não poderia deixar de ser, os países escandinavos são os mais ativos nessa rede, se bem que os italianos também estão correndo atrás. Só uma coisinha, colocando um negócio, voltando à questão da liderança que o Mário colocou, da hierarquia, tem um outro caso que eu acho curioso. Em 1961, surgiu um livro chamado, eu não lembro o título, mas é um livro do Burns Stoker, que eles estudaram The Management of Innovation. Management of Innovation. Eles estudaram 2 grupos de empresas. As empresas que tinham saído da Segunda Grande Guerra. A Segunda Grande Guerra, não tem hierarquia nem nada, né? Você tem que organizar o pessoal para responder àquela pressão absurda, né? Por eficiência, rapidez, etc., etc. Que é uma demanda da guerra. Assim que a guerra acabou, teve 2 reações dentro das empresas que eles observaram. A primeira foi o pessoal que
voltou para a hierarquia, tentou hierarquizar tranquilamente. E a segunda foi o pessoal que manteve aquela estrutura ultradinâmica, sem cargos muito bem definidos, com uma bruta circulação de gente, etc, etc. Que ele chamou de orgânica, era mecanicística e organísmica. Acho que dá para a gente simplificar e dizer, uma é cabeça mecânica e a outra cabeça orgânica. Quer dizer, o que a gente está correndo atrás já existiu, não é que nunca existiu. Acho que está aí, a gente talvez tenha que recuperar um pouco. Olá, boa tarde, muito obrigado. Meu nome é João, eu sou também aluno do 4º ano da Engenharia de Produção e eu vou reformular aqui a pergunta que a gente, meu grupo, no caso, tinha feito. Assim, a pergunta é exatamente assim, em que situações a implementação de agentes de IA, principalmente no setor de automação de fluxos de trabalho, ela pode ser um paradigma para justamente essas divisões de trabalho, sabe? Para a divisão do trabalho. E em que situações ela é limitada? E principalmente o nosso grupo gostaria de saber quais são as limitações éticas, né, que podem ser um impeditivo para a IA avançar. Para avançar em ser um paradigma, por exemplo. Muito obrigado. Deixa eu começar. Bem, obrigada, João. Ela fala. Obrigada pela questão. Eu quero mais ouvir eles, mas vou dar aqui só para a gente começar a refletir, né? Porque eu acho que uma das coisas que vem surgindo aqui da conversa, a gente sabe que tem uma nova tecnologia, que tem coisas mudando, que tem uma necessidade de novas competências, que a gente tem que pensar qual ferramenta, onde e quando. E aí, pensando dentro do que a gente tem do nosso lado, né, que eu acho que são questões que as organizações estão fazendo. Elas têm uma nova tecnologia chegando e falei, agora? Eu preciso usar, por onde eu começo? Né? E eu acho que como na minha reflexão aqui deu para perceber, eu acho que a gente, dentro do ponto de vista de organização do trabalho e de projeto organizacional, a gente já tem modelos para pensar como trabalhar. Acho que tem uma questão de como que eu organizo essa discussão para a organização saber como avançar, né? Então, aí está retomando algumas discussões das aulas, né? A gente falou um pouco o quanto a tarefa é analisável, né? Qual é o grau de variabilidade, para a gente poder começar a refletir, olha, onde que faz sentido começar a pensar quais são as competências. Então, acho que a gente pode quebrar um pouco os desafios da organização. Nós falávamos pensar em locais pontuais na organização, mas pensando de uma maneira mais integrada. Aí o que a gente vem pensando em termos de pessoas, que o Roberto já trouxe, mas dentro do nosso modelo de métodos, né, e os modelos de gestão, para tomar as decisões de onde faz sentido usar. E aí, só pegando a questão da ética também para trazer aqui para a mesa, a gente teve a palestra na semana passada, que veio falando um pouco sobre o olhar sobre os comportamentos humanos e quanto o uso da tecnologia tem permitido identificar padrões e que esses padrões já sendo levados para dentro das organizações para identificar problemas de saúde mental. Isso entra também um pouco no aspecto do controle, né? E aí entra também no limite dessa discussão, o acesso da organização, o limite da organização para trabalhar nesse controle com os seus trabalhadores, por exemplo, inclusive monitorando saúde mental, e a ideia, né, nas pesquisas, é atuar de maneira preditiva para ajudar os funcionários, mas também tem o outro lado da moeda, e talvez um pouco isso também que você está trazendo da discussão do uso ético na organização com os trabalhadores, dado problemas, por exemplo, relacionado a uma lógica de controle e punição, se a gente vai numa lógica mecanicista de organização mais controladora e não no sentido de construir. A gente entra naquela discussão do McGregor lá, do X e Y que a gente teve, como a organização vê esse controle e como ela usa esse controle. Aí eu acho que também entra uma discussão ética nesse sentido, e agora eu deixo o pessoal pensar e trazer as considerações também. Bom, vamos lá.
Acho que tem duas coisas. Uma é IA, automação, cadeira nova, qualquer coisa. Mas acho que os modelos de organização que tem aí, eles explicam. Você escolhe, né? A organização é uma escolha, você escolhe. Já vi empresas que ao longo do tempo elas foram mais sociotécnicas, mais terroristas, vão e voltam. Tá? Enfim, problema ético tem milhares. Então, vamos pegar um ligado à saúde. Antes de vir aqui, eu fui no médico, aí depois a gente estava conversando lá e tal, aí ele falou o seguinte, Eugênio, tem um caso de uma pessoa que tem um câncer gravíssimo, mas que tem um remédio que acaba ajudando em 90% desses casos, não resolveu o caso dela. Ele tem até uma empresa americana que desenvolveu um protocolo que, por exemplo, o sírio-libanês aplica, né? E essa pessoa que estava quase terminal, estava reagindo muito bem. Quanto custa o procedimento? Ele me perguntou. Eu falei, 200 mil. Ele começou a rir na minha cara, 4 milhões. Problema ético direto, tá certo? Que a tua vida vale 4 milhões. E eu não conseguiria pagar. Boa parte das pessoas não consegue 4 milhões. Um procedimento, um tratamento, um protocolo que tira o sangue da pessoa, muda geneticamente o sangue e aí ataca as células cancerígenas de determinado tipo, etc, etc. Isso custa 4 milhões. Então, o primeiro programa ético é acesso, tá, para algumas coisas. Tem um outro, nós fizemos um trabalho que resultou numa tese de doutorado da Marina, que foi um levantamento das formas de organização para a inovação em diversas polícias nacionais ao longo do mundo. Acho que 5 foram feitas. Tá? E vocês sabem que tem esse sistema de reconhecimento facial, que eles relutam muito a usar, porque os bancos de dados têm enormes vieses. Né? Então, ela identifica um determinado estereótipo como perigoso e outro não. Ela tem uma filha negra e é toda semana. A última que ela joga futebol, foi comprar uma chuteira e aí vem o segurança do lado, sempre. Né? Sempre. Então, ela fica mudando de loja e fala, menina, esquece, sempre vai vir. Ou você sabe lidar com isso ou não. Então, esse tipo de coisa vai para as bases de dados. Então, tem problemas éticos, assim, daí vai. Né? Daí vai. E se deixar tomar a decisão por si só, você vai multiplicando, porque aí alimenta o banco de dados, e aí vai. Então, assim, problema ético tem milhões. Aqui na USP tem um grupo ligado ao Centro para Inteligência Artificial, que fica lá em Nova, que, aliás, o centro é coordenado pelo Fábio Cosman, boa, da Mecatrônica, e tem lá um grupo, eu fazia parte, mas depois eu acabei, não dava para mim, que discute exclusivamente inteligência artificial e ética e inteligência artificial. E aí coisas, por exemplo, de quem é a autoria, vai embora. Eles chegaram a fazer uma exposição, tá, de pinturas criadas por inteligência artificial. Eu tive um aluno de doutorado aqui, o Bruno, acho que é o melhor econometrista que eu conheci, do IPEA. Ele fez uma tese de doutorado, tudo certinho, então, mas ele é músico também. Ele era guitarrista de um grupo que chamava Móveis Coloniais de Acaju, que alguns conhecem, outros não. Mas ele largou porque você conhece, né? Não, ela lá atrás. Não existe mais há um bom tempo. Mas aí ele desistiu porque esses grupos hoje vivem de show, né? Disco, etc., não dá dinheiro, né? Vivem de show. Aí ele falou, não dá para mim, eu tenho emprego de pé, não dá. Então ele saiu, mas ele gravou, há uns 20 anos atrás, um disco, ele e um software de inteligência artificial.
E ele gravou ao mesmo tempo com um conjunto de chorinho que ele tem, jazz, chorinho, tocando ao vivo, né? Com os instrumentos não saem igual. Então, aí começa, certo? Aí começa. O uso de dados aqui dos outros, como vocês falaram, tem problema ético. Nós estamos começando a enunciar os mais óbvios, como reconhecimento facial. Mas o que tem de aparecer é um mundo. Eu não tenho muito a acrescentar, mas tem um outro exemplo que talvez vocês conheçam. Um tempo atrás, a Amazon implementou um sistema de IA para ajudar na seleção de pessoas. Né? E se percebeu que, na linha que o Mário falou, que como esse sistema funcionava com base nos históricos, historicamente, né, os homens sempre foram maioria na Amazon. Então, esse sistema ele tinha um viés que era da preferência masculina nos processos seletivos. Então, isso é um problema ético também, né? Eu acho que a linha que o Mário falou, acho que problemas éticos são, muitos a gente nem conhece ainda, vão aparecer, mas eu diria assim, no nível das organizações, juntando com o que o Fleury estava dizendo, e que a gente conhece, acho que quanto mais a organização é do tipo mecanicista, ela está buscando eficiência, produtividade, redução de pessoas, etc., mas ela tende a ou incorrer em problemas éticos ou não dar muita atenção a isso e criar mais problemas nessa linha. Quanto mais a empresa, pensando no nível da empresa, mas isso também pode ser pensado em nível de país, como o Fleury falou, comparando o Japão com outros países. Quer dizer, acho que a lógica de gestão, a abordagem que a organização tem sobre o papel das pessoas, o papel da tecnologia, vai criar mais questões éticas ou menos questões éticas também com o uso de IA. E eu só queria, assim, sair um pouquinho desse ponto, mas acho que tem um desafio muito grande que eu acho que não deixei tão claro assim na minha fala inicial, que diferentemente da automação dos anos 80, 90, que o objetivo era melhorar a produtividade industrial, vamos dizer assim, fábricas mais produtivas, tinha as fábricas, né, o conceito que o Fleury falou, as experiências da GM, da GE, se não me engano, eu comentei isso no curso. Na época tinha uma promessa de algumas dessas, acho que essas duas empresas e outras, que falavam em que naquela época, anos 90, se podia fazer fábricas sem luz. Fábricas que funcionariam às escuras porque a automação, robôs e outros sistemas iam trabalhar totalmente sozinhos. E eram promessas, que não só foram promessas, mas milhões de dólares foram gastos e não deram certo, né? Essas experiências não deram certo e é uma coisa mais na linha japonesa que prevaleceu. Mas isso tem a ver com produtividade, vamos dizer, das operações, seja da indústria, seja de serviços. A IA, para mim, é claro, a IA tem um potencial que eu ainda acho muito pouco explorado, que é de contribuir com negócios, contribuir com a lógica do negócio, criar novos negócios ou mudar os modelos de negócio, mas eu acho que ainda temos uma grande dificuldade de pensar e as empresas estão ainda tentando, de alguma forma, muitas delas pensando na visão mais convencional de produtividade individual, de áreas funcionais, e menos em como a IA pode mudar a lógica do negócio. Acho que, e os problemas eu procurei um pouco ressaltar na minha fala inicial, que dificultam essa busca. Está tendo? Tem mais alguém? Talvez a gente possa pegar algumas Eu acho que podemos pegar as questões. Boa tarde, professores. Meu nome é Pedro, sou estudante daqui da produção. Esses dias eu estava lendo um artigo que foi publicado por uma gestora financeira sobre o uso de AI. E um dos exemplos que eles dão eles dão uma tarefa para 3 grupos de estudantes para fazer uma redação. Um dos grupos faz a redação sozinho, sem nenhum tipo de apoio. O segundo grupo faz com o auxílio da AI e o terceiro grupo só com AI. E uma coisa que eles perceberam é que o grupo que fez usando apenas a AI, mesmo que eles tenham feito essa redação minutos antes, eles não conseguiam responder perguntas e falar citações do próprio texto produzido. E dentro desse tema, eu escrevi uma pergunta e
o uso crescente de AI nas organizações aumenta de fato a autonomia dos trabalhadores ou apenas transfere mais responsabilidade individual sem ampliar o real poder de decisão? Mais alguém? É a última. Tem uma aqui, né? As perguntas valem mais do que as respostas. Bom, vamos lá. Eu acho que a minha pergunta, o professor Mário, ele tocou um pouco nela, mas eu queria entender justamente isso. Qual é a visão de vocês sobre AI na parte de design da organização? Acho que principalmente agora com os agentes mais autônomos do Claude, você vem vendo muito que as ferramentas de AI elas não estão sendo mais usadas só para auxiliar um processo, mas que você simplesmente pode largar ela lá e ela realiza determinado processo, escolhe, entre muitas aspas, a melhor forma de fazer aquilo, analisa também, entre muitas aspas, os dados e input dados e eventualmente faz alguma coisa. Eu acho que o maior exemplo é aquele Claude for Finance, que enfim, já olha os balanços, etc., faz um projeto de modelagem. Se essa tendência ela vai acabar mudando, digamos assim, a gramática com que nós construímos o design da nossa organização, realmente ser uma mudança de paradigma, então algo diferente que a gente vai ter que analisar, ou se é apenas mais uma tecnologia que vai ter que ser analisada dentro dos frameworks que nós já temos atualmente. Bom, vamos lá. Acho que não dá para dizer a priori se inteligência artificial, Pedro, se ele vai aumentar ou não a autonomia. Tá? Isso vai depender muito como ela é implantada. Tá? Porque no final das contas, aí eu engato no que você perguntou, seu nome? Como é que é? No que o Matheus perguntou, tá? É que a forma de organizar ela não é determinada a priori. Tá? Ela tem a ver com os objetivos estratégicos, mas tem a ver muito com o que os gestores que estão desenhando aquela organização, eles pensam do mundo, pensam das pessoas, etc. etc. Então eu queria dar, acho que a Ana falou que vocês já devem ter lido, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, então tem uma empresa lá naquele texto que chama Química 1. Tá? Acho que é a Química 1, que é uma empresa ela fazia detergente lava-louça. Tá? Você põe na esponja e lava a louça. Tá? Eles tinham uma atividade muito tradicional. Isso foi motivo de um trabalho de formatura aqui de uma colega de vocês, da Nova Velha. Assim, com tudo pré-definido. Tinha um cara que chamava maquinista, que era o cara que regulava a máquina. Um monte de gente ficava no final da máquina colocando as garrafinhas de plástico na caixa, porque a maior parte das máquinas isso não era feito automaticamente. Assim, tá? Aí, teve uma experiência com um grupo semi-autônomo, uma outra empresa do grupo, e o gerente dessa fábrica resolveu fazer um experimento. Tá? Eles bancaram, como é que chama? Supletivo para todos os operários que queriam fazer, só que tem aquela coisa, o cara trabalha por baixo 9 horas por dia. Tá? Significa que o tempo livre dele desconta 9, mas desconta o tempo que ele pega para chegar até a fábrica e desconta a hora de almoço, então ele tem pouquíssimo tempo livre. Vários não quiseram fazer. Tá? Eles demitiram essas pessoas. Então eles acabaram ficando com um grupo só de gente com ensino médio, formado em ensino médio. E a partir daí eles mudaram completamente a organização de trabalho. Eles pegaram várias linhas e fizeram um conjunto de grupos que tocavam todas as linhas e todo mundo podia fazer tudo. Isso que era. Então eles foram treinados em ser maquinista, em regular máquina, com uma lógica muito tradicional de feedback, que é a seguinte: aquele ciclo de onde o problema é gerado, onde ele é detectado e onde ele é ajustado, resolvido. Então isso eu ajudei-os a fazer. Aonde quem percebe a boa parte dos problemas de qualidade são aqueles caras que ficam pegando garrafinha na mão e botando dentro da caixa. Que ação eles podem ter? Nenhuma. Porque se o cara parar
para ir falar para o chefe que tem um problema, que a garrafa está sendo enchida pela metade, começa a cair garrafa fora da linha. Não pode parar. Tá? Então, até foi desenvolvido uma espécie de um estoquezinho para que essas pessoas, ou algumas delas, pudessem sair de onde estavam para ir regular a máquina pelos problemas, para ter um ciclo muito mais rápido de ação sobre o problema. Tá? Então, transfere isso para design organizacional com o que você quiser que seja. Tá? É uma escolha. Tá certo? Essa empresa, ela teve isso, ela teve uma fábrica sem chefe, tá? 24 horas por dia, depois voltou atrás, depois desvoltou. Tá? O que é melhor? Não sei. Tá? O que é melhor naquela situação, para aquelas pessoas e para aquela lógica que aquele grupo que está projetando a fábrica, quais são os valores deles. Então, depois a pessoa que bancou tudo isso, ela saiu, aí veio gente mais, digamos, tradicional, voltou tudo para trás, vai e volta. Eu acho que com o IA tende a acontecer uma coisa similar. O agente de IA, ele pode até propor decisão. Eu, gestor, enxergaria aquilo como uma sugestão. Tá? A não ser decisões muito rotineiras. Rotina é uma coisa, mas problemas mais mal estruturados, eu não assumiria que um agente vai te dar a resposta. Eu tenho vários exemplos. Por exemplo, teve o SESC cedeu espaço para um negócio muito interessante. Quando teve o aniversário da morte do Vladimir Herzog, que foi assassinado na ditadura, fizeram um agente de IA, Vladimir Herzog, uma coisa muito gozada, eu fui lá ver. Tá? E aí tem uma pergunta para quem ele torcia, porque a gente chegava lá na hora e fazia a pergunta. E alguém fala, para quem, Vladimir, para quem você... Não, ele é chamado de Herzog. Herzog, para quem você torce? E a resposta era do Corinthians, mas ele era palmeirense. Tá? Por quê? Porque nas bases que eles alimentaram, tinha um jornal que tinha alguma coisa que falava do Vladimir Herzog, que era diretor do jornalismo da TV Cultura antes de ser assassinado, e do lado tinha uma referência, uma matéria do Corinthians que fez isso, fez aquilo. Então, o modelo associou que o Vladimir Herzog era corintiano porque na mesma página tinha algo sobre ele e algo sobre o Corinthians. Percebe? Isso é incontrolável. É incontrolável. Aí o cara lá que estava ajustando foi lá e ajustou, etc, etc. Mas imagine se dá uma decisão dessas. Se isso é muito relevante para tomar a decisão. Então, eu acho que tem que tomar cuidado com a agente de inteligência artificial. Tá? A não ser para coisas muito, muito corriqueiras. Mas talvez para coisas muito formalizadas, só não precisa de agente. Né? Então, algo para pensar. Pegando mais a sua pergunta também, eu concordo bastante com o que o Mário falou. Pensar em agentes de IA nas organizações, vis-à-vis o projeto delas, para mim também é muito parecido com mudanças profundas em organizações, que podem envolver mais tecnologia ou menos tecnologias. Eu convivi também, conheci várias dessas organizações que o Mário estava citando, tem muitos anos atrás, que procuraram implementar mudanças organizacionais mais profundas, alguma contribuição para o negócio, não necessariamente, mas o problema, a questão, de novo, eu retorno lá das interfaces entre a estratégia, a estrutura, as pessoas e as métricas, né, e os processos. Eu estava falando na minha primeira intervenção, teve uma empresa que procurou, para superar o problema das resistências internas, a implantar uma série de novas tecnologias da indústria 4.0, incluindo IA, ela criou uma área de indústria 4.0 vinculada ao CEO. Supostamente a ideia era teria mais força política para implementar o seu plano de mudanças e mudanças tecnológicas. A gente pode perguntar, bom, mas isso resolve o problema? Não necessariamente, né? Você criar uma área de qualquer que seja, subordinado ao CEO da empresa, na expectativa que isso resolva um empecilho que outras áreas, ou resistências que outras áreas da organização
tem em relação àquela implementação é uma medida que pode funcionar ou pode não funcionar. Certamente não vai necessariamente vamos dizer, reduzir a resistência que outras áreas tenham em relação a essas mudanças, né? De novo, quando você pensa em áreas como a TI, que é uma área corporativa, versus uma área de automação industrial, quer dizer, muitas vezes acontecem conflitos entre essas duas áreas e, na verdade, pouco está se falando em relação a qual é o objetivo do negócio, né? Então, o objetivo do negócio, a contribuição para resultados do negócio, ela tem que ser certamente mais importante do que os resultados parciais ou dos interesses parciais que partes da organização possam ter, né, e a resistência que elas possam oferecer à implementação de agentes de IA. Então, quer dizer, trata-se de fazer, como o Mário falou, uma escolha, e uma escolha que tem que, a decorrência dessa escolha é um repensar desses vários pilares simultaneamente, eles têm que estar integrados, né? Se você mantém uma área funcional, com objetivos que inclusive tem interferência sobre a remuneração das pessoas, unicamente ligada àquela área funcional, muito provavelmente ela vai, por definição, ter resistência eventualmente a pensar numa melhoria para o negócio que coloque em xeque os objetivos que normalmente ela persegue, que tem a ver com a sua função, né? Então, você precisa necessariamente de uma visão mais holística, mais geral, de acordos dentro da organização, que tem que partir, vamos dizer, da hierarquia máxima, do CEO, mas esse cara tem que conseguir, vamos dizer assim, através da sua liderança, da sua capacidade de persuasão, estabelecer uma lógica de acordos internos, em termos de um projeto organizacional, no caso, baseado em agentes de IA, né, que provoque mudanças nas várias dimensões da organização para que isso se dê de uma forma menos complicada possível, com menos problemas éticos, em atenção aos problemas éticos e por aí vai. Então, o projeto de organizações é um esforço que pode ser pensado em diferentes circunstâncias, com ou sem o uso de IA, ou novas tecnologias necessariamente, mas os problemas para esse tipo de mudança, os conflitos, os indicadores, eles tendem a acontecer de forma muito parecida, né? Eu tenho essa visão. Últimos comentários. Bom, nessa história de ética, eu queria voltar a Silicon Valley. Quer dizer, o Silicon Valley está sendo analisado por de várias perspectivas, e a ideia é que ele mudou completamente. E ele é o centro, né, de radiação de toda essa melee que está acontecendo por aí. Quer dizer, a ideia é que nasceu lá nos anos 80, coisa que vale, com uma visão que nós vamos construir ferramentas que vão ajudar a humanidade. Hoje salve-se quem puder, eu quero ganhar mais dinheiro que o outro. Tudo vale grana, tudo foi monetizado, né? Teve um caso, bom, não vou falar do 1 trilhão que o nosso amigo Elon Musk pediu, né, como bônus. Faz sentido, é obsceno. Mas assim, eu vou contratar um cara de uma outra empresa que ele conhece alguma coisa, eu pago 2 bilhões, quer dizer, por ano. Um negócio fora de sério. Inclusive, tem muita gente que eu conheço que costumava dar um pulo lá no Silicon Valley para aprender alguma coisa e não vai mais, porque o clima lá hoje dá um horror. Né? Quer dizer, salve-se quem puder. Cada um dos 5 que apareceram aqui naquela ilustração detesta o outro, está processando o outro. Quer dizer, sabe, tudo um clima e gera, eu acho que é um problema ético na base, que o que está saindo por aí não necessariamente tem uma função social muito válida. Bem, gente, acabou o tempo, senão eu ficaria aqui a tarde inteira conversando. E para fechar, então, acho que para mim vieram várias reflexões.
Acho que, pegando a fala final aqui do professor Fleury, eu acho que tem uma questão sistêmica que precisa ser considerada do ponto de vista como sociedade, né? Acho que a gente não pode esquecer do porquê que a gente atua, da produção, enfim, desse olhar mais amplo. Também pensar na oportunidade mais ampla de formação de ecossistema, dessa outra lógica de criação de valor. Mas do ponto de vista dos modelos que a gente tem para enfrentar esse problema que aparentemente é novo, eu acho que a gente chega para mim na conclusão que a gente tem muito ferramental, muito modelo, e os modelos que a gente tem, eles dão conta desse desafio. A questão é a gente sair da panaceia e talvez desse buzz, desse conjunto de informações, organizar a informação como um projeto, seja como do ponto de vista de um projeto organizacional, pensando qual é o valor que a gente espera criar com o objetivo organizacional e ir trabalhando nessa organização para os problemas mais específicos de organização e de organização do trabalho. Seja desde pensar lá a questão do julgamento, da ergonomia, da divisão do trabalho, mas pensando mais amplamente como organização e onde que se quer chegar, para também não ter aí os problemas de pensar atomicamente de maneira unitária e isolada, mas integrada, como a gente vem puxando para vocês nessa visão mais integrada e sistêmica. Então, desde já, eu gostaria de agradecer aqui a disponibilidade, de novo, é histórico, juntar os três numa mesa. E, enfim, a gente também conseguiu fazer uma gravação, então, para poder disponibilizar para a turma que não estava aqui. E agradecer a presença de vocês, lembrando que na quinta-feira temos prova. Vai cair. Aí eu espero a presença de todos, vai cair na prova, né? Mas obrigada e obrigada de novo pela disponibilidade.